Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de neuroanatomia, neuroanatomia, né? Do meu canal do YouTube, Videoaulas de Anatomia do Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre o assunto de anatomia macroscópica do sistema nervoso central. Esta aula de anatomia macroscópica será dividida em 3 partes, sendo a parte 1 relacionada ao tronco encefálico, onde nós vamos estudar todas as estruturas anatômicas macroscópicas do tronco encefálico, né, tanto do bulbo, da ponte, quanto do mesencéfalo. Uma segunda parte vai ser relacionado ao cerebelo e diencéfalo, onde também, né, vamos estudar todas a anatomia macroscópica, tanto do cerebelo quanto do diencéfalo. E a parte 3 será relacionada ao telencéfalo. Também, novamente, né, vamos estar estudando aí todas as estruturas anatômicas que estão presentes no telencéfalo e as suas principais funções, né? Não vamos entrar tanto na neurofisiologia dessas estruturas por enquanto. Então, essa aula é uma aula bem anatômica e bem macroscópica. Começando, então, com a primeira parte, que é sobre o tronco encefálico. É necessário que nós saibamos, né, então vamos dar uma revisada sobre o que é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é formado por estruturas neurais que estão localizadas no esqueleto axial do ser humano, ou seja, crânio e coluna vertebral. No crânio, nós temos o encéfalo, que é formado pelo cerebelo, mas ele conectado com o cérebro, que é formado, né, por algumas regiões que nós vamos já analisar quais são essas regiões. A outra estrutura do sistema nervoso central é a medula espinal, que é uma continuação, né, do tronco encefálico, ou seja, uma continuação do cérebro, que está localizado no canal medular da coluna vertebral. Então, nesta videoaula, né, nesta aula de anatomia macroscópica do sistema nervoso central, nós vamos trabalhar somente, né, a anatomia macroscópica do encéfalo, do cérebro e do cerebelo. Numa próxima aula, eu estarei passando, né, gravando uma videoaula relacionada somente à anatomia macroscópica da medula espinal. Então, aqui neste primeiro slide, nós podemos observar, então, 2 imagens, né? Uma de um encéfalo numa coloração normal, né, a natural, e uma outra imagem, que é a imagem superior ali, uma representação gráfica colorida. Tá? Eu coloquei essas 2 imagens para que o aluno ele possa ter, né, essa comparação, essa visualização comparativa, né, exata das regiões que nós vamos trabalhar. Então, começando a analisar, então, primeiramente, quais são as regiões que formam o encéfalo, né? Nós temos aqui essa primeira região em azul, que é denominada de bulbo. Também ela pode ser chamada, né, um nome antigo dela, medula oblonga. Em alguns livros ou em alguns atlas ainda trazem esse nome, medula oblonga. Mas o nome correto é o bulbo. Tá? Essa primeira região aqui, então, do encéfalo. Comparando aqui, né, no encéfalo natural, né, nós temos então essa primeira região aqui, ó, o bulbo. Acima do bulbo nós temos uma outra região chamada ponte. Ela é fácil de ser visualizada porque ela apresenta uma dilatação anterior, ó, né, como se fosse uma barriguinha de chope, vamos colocar assim, né, entre aspas. Então a ponte ela vai ser bem característico, é fácil de identificar, né, a ponte aí, certo? E aqui olhando então, né, no encéfalo ao natural, nós temos aqui a ponte, ó, né? Vejam aqui, observem aqui a dilatação anterior. Acima da ponte nós temos uma outra região denominada de mesencéfalo. Tá? Aqui ao natural seria essa região aqui, ó, o mesencéfalo. É importante notarmos que o bulbo, a ponte e o mesencéfalo formam uma estrutura chamada tronco encefálico. Esse tronco encefálico, né, nós vamos estar analisando, né, nos slides mais à frente,
Mas nós vamos ter uma aula só específica sobre tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é uma estrutura muito importante, ele é uma estrutura primitiva que vai conter muitos núcleos, né, tanto relacionados a nervos cranianos, que estão relacionados com toda a inervação sensitiva e motora da cabeça, pescoço e órgãos torácicos e abdominais. Também vai apresentar no seu interior núcleos que constituem a formação reticular, que é um grupo de núcleos que estão relacionados com funções vegetativas, né, do nosso organismo, o controle do sistema simpático e parasimpático, e também apresenta núcleos que estão relacionados com reflexos, tanto o reflexo vasomotor, quanto o reflexo ocular, reflexo do vômito, reflexo da respiração. Tá? Então isso vai ser para uma próxima aula, relacionada somente à anatomia interna do tronco encefálico. E essa estrutura ela é denominada de tronco encefálico porque se nós analisarmos, né, fizermos uma comparação, né, entre aspas, né, como um tronco de uma árvore, nós temos o tronco e ele vai originar o que? Galhos. Né? O tronco encefálico ele apresenta internamente núcleos que estão relacionados com nervos cranianos, né, como eu já falei. Esses nervos cranianos, quando nós observamos o tronco encefálico, é como se eles estivessem saindo do tronco encefálico. Né? Claro que nós temos nervos, né, que vão trazer informação e nervos que vão levar a informação de dentro para fora. Mas quando nós observamos o tronco encefálico, parece que esses nervos eles estão se originando, né, dessa estrutura que é o tronco encefálico. Então, por isso que é chamado tronco. E encefálico porque está no encéfalo. Tudo bem? Mas então, a primeiro momento, nós vamos trabalhar somente com a anatomia externa, ou seja, a anatomia macroscópica do tronco encefálico. Mas continuando aqui para nós podermos entender, olha, acima do mesencéfalo nós temos uma região aqui em verde, denominada diencéfalo, que aqui no encéfalo ao natural é esta região aqui, ó. Né, compreendendo esta região, né, que tem uma ponta aqui na frente, né, ó, parecendo um triângulo de ponta cabeça. Nós temos aqui uma região, né, uma parte meia ovalada, e nós temos uma pequena glândula aqui atrás, né, posteriormente. Então toda esta região aqui é denominada diencéfalo. Acima do diencéfalo nós temos toda essa região aqui em vermelha, que é chamada telencéfalo. A característica do telencéfalo é a presença dessas elevações todas encurvadas, né? Todas encurvadas aqui, né? Que são essas elevações aqui, né? Tudo cheio de curvinhas, né? Que são denominados de giros. Nós vamos ver isso na parte 3 da videoaula de anatomia macroscópica. Então, aqui, né, a parte mais superior é a região chamada de telencéfalo. Então, nesta primeira videoaula, parte 1, nós vamos trabalhar somente a região, né, a estrutura do tronco encefálico. Então, nós vamos analisar todas as estruturas anatômicas do bulbo, da ponte e do mesencéfalo. E ainda, né, para complementarmos aqui, o encéfalo, além de apresentar, né, todas essas regiões, existe também mais aqui conectado com o tronco encefálico, posteriormente aqui, o cerebelo, né, que é essa estrutura aqui. Tudo bem? Então, vamos começar a analisar então, a anatomia macroscópica do tronco encefálico. Eu sempre gosto de fazer um roteiro, né, de estudo, uma sequência de estudo, para facilitar, né, o entendimento por parte dos alunos. Então, o que nós vamos começar a analisar? Nós podemos observar aqui nesta imagem, né, natural, que nós temos aqui, ó, o bulbo, né, aquela primeira região ali embaixo. Nós temos aqui a ponte, ó, tá vendo como ela apresenta uma dilatação anterior? Uma barriguinha de chope aqui. E depois nós temos aqui em cima o mesencéfalo. Tá? Então, eu sempre gosto de começar com os meus alunos mostrando o quê? Vamos estudar tudo que nós podemos analisar numa vista anterior. Sempre começando de baixo para cima. Então, vamos começar a estudar quem? O bulbo numa vista anterior, depois a ponte numa vista anterior, depois o mesencéfalo numa vista anterior. E depois nós vamos para a parte posterior, o bulbo posterior, a ponte posterior e o mesencéfalo posterior. Começando então com o bulbo, né, numa vista anterior,
o que nós podemos observar? Nós podemos observar que o bulbo ele vai apresentar bem aqui no centro, bem no meio, um sulco um pouco mais fundo, né? Todo sulco um pouco mais fundo é denominado de fissura. Essa fissura é chamada fissura mediana anterior. Tá? O bulbo, tanto na anterior quanto posterior, ele vai apresentar sulcos e fissuras que são contínuos com a medula espinal, principalmente com a medula espinal cervical. Então, o que nós vamos analisar de sulcos e fissuras no bulbo são os mesmos sulcos e fissuras que nós podemos observar na medula espinal cervical. Então, a primeira estrutura que nós podemos analisar aqui é a fissura mediana anterior. De cada lado dessa fissura mediana anterior, nós temos uma elevação em forma de fita, né? Essa elevação é denominada pirâmide. Então, consequentemente, o bulbo vai apresentar duas pirâmides, uma direita e outra esquerda. Uma de cada lado da fissura mediana anterior. A pirâmide, ela representa uma elevação, né, na superfície do bulbo, que significa que internamente está passando por aqui, né, um conjunto de fibras, ou seja, um conjunto de axônios, vindas lá do córtex motor, né, descendo aqui pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo, e essas informações, né, esses feixes, estão passando na parte anterior do bulbo. E como elas são volumosas, elas acabam formando então essa elevação anteriormente, que é a pirâmide. Então, quando nós observamos a pirâmide, nós observamos e nós sabemos que internamente nós temos um trato, que é um conjunto de fibras. Esse trato é chamado córtico espinal, que está trazendo informação do córtex cerebral para a medula espinal. Esse trato córtico espinal, ele é um conjunto de fibras que traz uma informação motora, né, lá do córtex motor, ou seja, é uma informação motora voluntária. E essa informação ela vai passar por esse trato, né, aqui no bulbo, e vai se conectar com neurônios motores da medula espinal, em todos os segmentos da medula espinal, desde a medula espinal cervical até a medula espinal sacral. Tudo bem? Lateralmente à pirâmide, de cada lado, vai existir uma outra elevação em forma parecida, né, com um caroço de azeitona. Essa elevação é chamada oliva. Então, consequentemente, o bulbo vai apresentar duas olivas, uma direita e outra esquerda. Então, é fácil visualizar aqui, né? O aluno, para estudar isso aqui, o aluno vai ser facinho para ele poder estudar. É só ele observar a fissura mediana anterior, lateralmente, né? Do lado nós temos a pirâmide e do lado nós temos aqui a oliva. Tá? Entre a pirâmide e a oliva existe um outro sulco também, né? Menos evidente do que a fissura mediana anterior, mas existe. Este sulco é chamado sulco lateral anterior. Então, o sulco lateral anterior, ele fica entre a pirâmide e a oliva. Posteriormente, né, à oliva, vai existir um outro sulco também, né, que aqui nessa imagem fica meio difícil de visualizar, né, mas aqui, nessa imagem à esquerda, dá para a gente observar. Ó. Então, nós temos a fissura mediana anterior, a pirâmide. O sulco lateral anterior, a oliva. E tá vendo aqui um outro sulco aqui, ó, né? É o sulco lateral posterior, né? Que fica logo atrás da oliva. Tá? A oliva, ela também é uma representação superficial, ou seja, ela é uma elevação superficial que representa que aqui internamente existe um grupo, um conjunto de corpo de neurônio que vão formar os núcleos olivares. Né? Então, o núcleo olivar superior e o núcleo olivar inferior. Nós vamos trabalhar isso quando nós chegarmos na anatomia interna do tronco encefálico. Então, não se preocupem por enquanto. Tá? Estamos analisando somente as estruturas externas. Pirâmide, oliva, os sulcos, né? E a fissura. Tudo bem? Terminando o bulbo aqui, ó, e para começar a ponte, nós observamos que tem um sulco transverso aqui, ó.
Este sulco transverso, ele é bem, né, evidente, ele é um pouco afundado. Esse sulco transverso é chamado sulco bulbo-pontino, ou seja, ele é um sulco que delimita o final do bulbo e o início da ponte. Então, se o aluno ele sentir dificuldade de entender, onde que é o bulbo, né? Onde termina o bulbo e onde começa a ponte, visualiza o sulco bulbo-pontino. Ali você vai saber que é o limite entre as duas regiões, entre o bulbo que está inferior e a ponte que está superior. Depois do sulco bulbo-pontino, nós chegamos então na ponte, né? Que vai apresentar essa dilatação anterior. A ponte, numa vista anterior, nós podemos observar somente dois elementos, né? Duas anatomias aqui, vamos dizer. Nós temos uma bem aqui no centro, ó, né? Uma depressão, né? Que é um sulco, chamado sulco basilar. Este sulco basilar é onde vai estar ali em cima desse sulco uma artéria chamada artéria basilar, né? Que é uma das artérias que tem a capacidade de irrigar, né? Levar sangue oxigenado e com nutrientes para o encéfalo. Então, este sulco bem mediano aqui, a ponte, é chamado sulco basilar, que vai alojar, então quem vai estar em cima dele ali é a artéria basilar. E é fácil visualizar também. É só seguir a mesma reta, a mesma linha da fissura mediana anterior do bulbo. Então, termina a fissura mediana anterior, começa a ponte, mas nós já temos aqui o sulco basilar. Lateralmente, na ponte, existe dois braços aqui, né? Duas projeções laterais, ó, uma de cada lado. Essas projeções, né, se nós observarmos nessa imagem da esquerda, ó, nós temos a ponte aqui, aí ela vai originar essa projeção aqui, né, que é um braço, que vai se conectar com o cerebelo. Essas duas projeções são chamadas pedúnculo cerebelar médio. Tá? Então, nós temos um pedúnculo cerebelar médio direito e um pedúnculo cerebelar médio esquerdo. Na verdade, quando nós observamos a ponte não vai ter somente o pedúnculo cerebelar médio. Ele vai ter também o pedúnculo cerebelar superior e o inferior. Só que numa vista anterior, nós só conseguimos visualizar o pedúnculo cerebelar médio. O pedúnculo cerebelar superior e inferior só é possível visualizar numa vista posterior. Então, por isso que aqui nós só comentamos, né, analisamos o pedúnculo cerebelar médio. Porque depois, numa vista posterior, nós vamos analisar o médio, né, que dá para visualizar, o superior e o inferior. Tudo bem? Então, vamos analisar o quê? A parte posterior, tanto do bulbo quanto da ponte. O bulbo, numa vista posterior, né, como eu já falei no primeiro slide, ele vai apresentar sulcos, que são contínuos com a medula espinal cervical. Posteriormente, o bulbo vai apresentar um sulco bem no meio, que é chamado sulco mediano posterior. Então, é fácil o aluno ele memorizar. Anteriormente, nós temos a fissura mediana anterior. Por que fissura? Porque ela é mais funda. Posteriormente, na mesma reta, ou seja, bem no meio, nós temos o sulco mediano posterior. Tá? Outro sulco que nós temos também é este sulco aqui, ó, chamado sulco intermédio posterior. Tá? Sulco intermédio posterior. Tá? Depois nós vamos ter um outro sulco que está aqui, ó, né? Que vai ser chamado sulco lateral posterior. Então vejam, sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior e sulco lateral posterior. O que nós temos que analisar? Entre o sulco mediano posterior e o sulco intermédio posterior, nós vamos ter uma fita aqui, ó, né? Uma estrutura em forma de fita. Essa estrutura aqui é chamada fascículo grácil. Fascículo grácil, que é a continuação, né, também lá da medula espinal cervical, né, porque lá
existe também o fascículo grácil, que fica no funículo posterior. Tá? Entre o sulco intermédio posterior e o sulco lateral posterior, vai existir uma outra estrutura em forma de fita, que é denominada fascículo cuneiforme, tá? Que também é a continuação da medula cervical. Tá? Então, aqui é fácil da gente identificar, né? A gente observa o sulco mediano posterior, logo em seguida nós temos o fascículo grácil, aí logo em seguida nós temos o sulco intermédio posterior, depois nós temos o fascículo cuneiforme e depois nós temos o sulco lateral posterior. O que nós temos que entender também agora? Nós temos o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, só que no seu final ele vai apresentar uma dilatação. Ele vai apresentar uma dilatação. O fascículo grácil vai apresentar uma dilatação que é denominada de tubérculo grácil. Tá? O fascículo cuneiforme vai apresentar também uma outra dilatação que é denominada de tubérculo cuneiforme. Então nós temos o fascículo grácil e o tubérculo grácil. Nós temos o fascículo cuneiforme e o tubérculo cuneiforme. Tá? Esses tubérculos representam que internamente existe um grupo de corpo de neurônio que vão formar os núcleos respectivos, o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme, né, que nós veremos as suas funções em conteúdos mais à frente. Tudo bem? Se nós analisarmos nessa imagem, uma representação, né, num desenho, nós temos então aqui o fascículo grácil e o tubérculo grácil, o fascículo cuneiforme e o tubérculo cuneiforme. Tudo bem? Se nós analisarmos então agora a ponte numa vista posterior, o que nós podemos observar? Lembram que a ponte numa vista anterior nós visualizávamos somente, né, o pedúnculo cerebelar médio e o sulco basilar? Posteriormente agora nós podemos observar o quê? Tanto o pedúnculo cerebelar médio, que é o maior, só que agora nós podemos observar mais os outros dois pedúnculos que existem. O pedúnculo cerebelar inferior e o pedúnculo cerebelar superior. Tá? Então, posteriormente, nós enxergamos os três pedúnculos cerebelares: o médio, o superior e o inferior. Além disso, é possível visualizar uma parte mais funda aqui, né, posterior aqui na ponte. Essa parte mais funda ela vai apresentar um formato de um losango. Né? É como se fosse dois triângulos, né, unidos. Né? Então, um losango. Toda essa parte funda aqui é chamada fossa romboide. Fossa romboide. Tá? Que é o que nós vamos visualizar aqui agora nesta imagem. Tá? Então, toda esta depressão em forma de losango que existe posteriormente na ponte é chamada fossa romboide. Só que a fossa romboide ela vai ser fechada, né? Ela vai apresentar uma cobertura aqui. Então, quando nós observamos o tronco encefálico, nós não observamos essas estruturas que nós estamos vendo aqui. Ela vai ter uma tela cobrindo toda essa fossa romboide. Essa tela, né, que não está visível na imagem, é chamada véu medular superior. E depois nós vamos ter a tela corióidea e o plexo corióideo. Essa fossa romboide, com esse véu medular, a tela corióide e o plexo corióide, formam uma cavidade chamada quarto ventrículo, né, que é um dos ventrículos cerebrais que nós vamos estudar, né, ao longo de todas essas três partes da aula de anatomia macroscópica. Tudo bem? O que nós estamos visualizando então aqui? Aqui foi retirado o véu, foi retirada a tela, né, e nós estamos observando quem? O assoalho, né, o chão desse quarto ventrículo, tá? Que é chamado de assoalho do quarto ventrículo.
O que nós vamos analisar aqui nesse assoalho do quarto ventrículo? Algumas estruturas. A primeira estrutura que nós podemos analisar é este sulco, bem no meio aqui, ó, que é chamado sulco mediano posterior. Se eu voltar a imagem um pouquinho para vocês entenderem, olha só, no bulbo existe o sulco mediano posterior. Ele é mais discreto, né? Ele é mais raso. Quando ele chega aqui no assoalho do quarto ventrículo, ele fica um pouco mais fundo, um pouco mais evidente. Mas é a continuação, ó, né? Sulco mediano posterior do bulbo e sulco mediano posterior, né, do quarto ventrículo. Tudo bem? Pegando esse sulco mediano posterior como base, nós podemos observar o quê? Que vai existir duas elevações, ó, uma de cada lado. Tá? Essas elevações aqui, ó, essas elevações são chamadas eminência medial. Né? Então, toda essa elevação aqui meia triangular, ó, é chamada eminência medial. Só que a eminência medial ela vai apresentar uma parte um pouco mais elevada, que é chamada colículo facial. Então vai existir um colículo facial direito e um colículo facial esquerdo. O colículo facial ele representa que internamente é a parte, né, que está passando fibras de um nervo chamado nervo facial. Tá? Não está representando exatamente o núcleo do nervo facial, porque o núcleo do nervo facial é um pouco mais interno. Né? Mas, como as fibras saem desse núcleo e passam posteriormente aqui, eles formam essa elevação. E essa elevação, então, é o colículo facial, que está representando as fibras do nervo facial. Abaixo da eminência e desse colículo facial, vai existir essas estrias aqui, ó, como se fossem cordões. Ó. Esses cordões são chamados de estrias medulares. Né? Então, nós vamos ter as estrias medulares esquerda e as estrias medulares direita. Tá? Abaixo dessa estria medular, né, tanto de um lado quanto do outro, nós vamos observar um triângulo aqui, ó, uma elevação em forma de triângulo, dos dois lados, ó, tanto esquerdo quanto direito. Essas elevações triangulares são denominadas de trígono do hipoglosso. Trígono, porque parece um triângulo, do hipoglosso, porque está relacionado com o núcleo do nervo hipoglosso, que é um dos 12 nervos cranianos, né, que nós vamos também ter uma aula específica sobre nervos cranianos. Então, esse trígono do hipoglosso, ele representa que aqui internamente existe um grupo de corpos de neurônios que vão formar o núcleo do nervo hipoglosso. Mais abaixo, nós temos uma outra pequena elevação triangular, né, bem pequena, né, bem menor do que a do trígono do hipoglosso, que é chamado trígono do vago, ou trígono vagal. Também, né, esse trígono do vago representa que internamente aqui existe um grupo de corpo de neurônio que está formando o núcleo do nervo vago, né, que também é um nervo craniano. Tudo bem? Então nós temos aqui, abaixo da estria medular, o trígono do hipoglosso e o trígono do nervo vago. Além desse trígono do hipoglosso e do trígono do nervo vago, né, é interessante nós também entendermos que bem abaixo, né, do trígono do vago, então aqui nós temos o trígono do vago, abaixo do trígono do vago, uma pequena área, mas bem pequena mesmo, é uma área chamada área póstrema. Esta área póstrema é relacionada com o vômito, ou seja, essa área póstrema representa que ali internamente, né, nesta localidade, existe um grupo de corpos de neurônios, né, que vão estar relacionados com o reflexo do vômito. Tudo bem? Então, por isso que nós temos aí então a área póstrema. Uma outra área, né, que eu até acabei não falando, né, esquecendo de falar,
ela fica acima das estrias medulares. Então vamos só dar uma revisada aqui, ó. Sulco mediano posterior. De cada lado vai existir a eminência medial. Na eminência medial vai existir uma parte mais saliente, que é o colículo facial. E aí nós vamos ter as estrias medulares. Agora observa aqui, ó, que entre a eminência medial, né, o colículo facial, e as estrias medulares, tem uma área, né, triangular, ó, tanto de um lado quanto do outro. Esta área triangular aqui, ó, é chamada área vestibular. Essa área vestibular representa que internamente nesta área vestibular estão localizados os núcleos vestibulares, que estão relacionados com o nervo vestíbulo coclear, mais precisamente com o nervo vestibular, que traz informações do vestíbulo do ouvido interno, relacionados com o posicionamento da cabeça, né, para desencadear todo o mecanismo do equilíbrio. Tudo bem? Então, a base do quarto ventrículo, né, são essas estruturas que nós temos que analisar. Outra coisa que nós temos que entender, né, nós temos então aqui, né, o quarto ventrículo, que vai ser formado, né, pela fossa romboide, que é a parte mais funda, coberta pelo véu medular, né, e a tela corioide. Só que nós temos que entender que, lateralmente, ó, ele vai, né, se aprofundar, ó, lateralmente. Lateralmente, então, nós temos aqui o que nós chamamos de recessos laterais. Então, são dois recessos laterais, né? No final aqui das estrias medulares, ó, nós temos o recesso lateral direito e o esquerdo. Esses recessos laterais é por onde, né, que vai possibilitar a comunicação, né, do quarto ventrículo com o espaço subaracnoide das meninges, né, que estão revestindo, então, aqui o encéfalo e também a medula espinal. Então, aqui no quarto ventrículo vai ser preenchido por um líquido chamado líquido céfalo-raquidiano, ou cérebro arraquidiano, ou cerebral, ou líquor, né? Então, depende da denominação dos livros que vocês estudarem, né? E esse líquor, né, líquido céfalo-raquidiano, ele tem que sair desses ventrículos, porque ele tem que ser renovado. Ele sempre tem que estar sendo renovado. E aí ele sai por esses recessos, né, por essa abertura lateral, entra nos espaços subaracnoides e vai ser absorvido depois, né, pelo sangue venoso, né, dos seios venosos que existem ali nas meninges. Então, com isso, eu sempre vou tendo uma renovação desse líquido cérebro-raquidiano, né, o cérebro espinhal. Tudo bem? Então, aqui nós vimos então o quarto ventrículo, né, e esse quarto ventrículo, eu vou voltar a imagem um pouquinho para que vocês entendam. O quarto ventrículo é essa cavidade aqui, ó. Tá? Então, aqui o que nós analisamos até agora é somente o assoalho aqui, ó. É o que está na parte posterior, né, aqui da ponte. Mas aí ele vai ser recoberto, ó, pelo véu medular superior, né, e pela tela corioide. Ó. Então ele vai ser recoberto, aqui ele vai ser coberto. E aí vai formar o quê? Uma cavidade. E essa cavidade, então, é o quarto ventrículo. Então o quarto ventrículo ele fica onde? Entre o cerebelo e a ponte. Tudo bem? Ok até por aqui? Então vamos continuar. O que nós vamos analisar agora? Nós vamos começar a analisar o que? O mesencéfalo, né? Que foi a única região que forma o tronco encefálico que nós, né, não vimos nem numa vista anterior e nem numa vista posterior. O que acontece? Se nós pegarmos e fizermos um corte transverso no mesencéfalo, nós vamos observar algumas partes desse mesencéfalo e alguns elementos, algumas estruturas que nós temos ali internamente, mas que são visíveis a olho nu, né? Então isso que é interessante. A anatomia macroscópica, ela nem sempre tem que ser somente externa, ela pode ser interna também. Então vejam só, se nós fizermos um corte do mesencéfalo, um corte transverso, nós vamos observar o quê? Que posteriormente ele vai apresentar
elevações aqui atrás. Na verdade, são 4 elevações, né? 4 bolinhas, 2 superiores e 2 inferiores. Nesta imagem, esta que está bem aqui no meio, ela não pertence ao mesencéfalo, tá? Ela é uma glândula, chamada glândula pineal, que pertence ao diencéfalo, que nós vamos ver na parte 2, né, deste assunto de anatomia macroscópica. Então, a parte posterior, né, do mesencéfalo, formado por 4 elevações, é denominado de teto do mesencéfalo. Então, é o teto, né, a parte posterior. A parte central, né, a parte central, que vai apresentar até uma abertura aqui, né, ó, né, toda essa parte central aqui é chamada de tegmento do mesencéfalo. Tegmento do mesencéfalo. Aí a parte anterior, né, vai ser formada pelo pedúnculo do pedúnculo mesencefálico ou pedúnculo cerebral. Só que este pedúnculo, ele vai apresentar uma parte mais escura, né, ó, que está entre o tegumento e o pilar, né, o pedúnculo, né, propriamente dito. Essa estrutura aqui no centro, ó, né, que é mais escura, parecendo aí, né, os cílios, né, é chamado de substância negra. Tá? Substância negra. E à frente da substância negra, nós vamos ter o pedúnculo cerebral propriamente dito. Se nós pegarmos então nesta imagem ao natural, sem colorir, né, nós temos então aqui o teto, né, que é formado somente por essas elevações, todo o tegmento, né, que vai apresentar essa abertura aqui, ó, todo o tegmento. Aí nós temos essa substância mais escura aqui, ó, que é a substância negra, e aqui nós vamos ter então, mais precisamente, né, o pedúnculo cerebral. E nesta imagem da esquerda, né, colocada em resina, nós temos aqui, ó, em amarelo, o tecto, né, do mesencéfalo, em azul, né, ou roxo, né, depende da visualização, é o tegmento do mesencéfalo. Esse branquinho aqui é a substância negra e o em laranja é o pedúnculo cerebral. O que nós podemos analisar também? Neste corte, né, vejam que aqui no tegmento nós vamos ter o que? Essa abertura. Essa abertura, né, na verdade ela vai ser um canal, que eu já vou explicar para vocês como é esse canal. É chamado de aqueduto do mesencéfalo, ou também chamado aqueduto mesencefálico. Então, tanto faz, né? Tem livros que você pega, que você vai estudar, que ele traz como aqueduto do mesencéfalo. Tem outros livros que trazem como aqueduto mesencefálico. E tem outros ainda que trazem como aqueduto cerebral. Então, depende muito do livro que você estudar. Mas as três nomenclaturas, né, elas podem ser consideradas. Tudo bem? Então aqui nós temos o aqueduto do mesencéfalo. Vejam que rodeando o aqueduto do mesencéfalo existe uma substância cinzenta, né, ó, uma substância cinzenta. Essa substância cinzenta nós conseguimos até visualizar aqui, ó, né, ao redor do aqueduto do mesencéfalo. Essa substância cinzenta é chamada substância cinzenta periaquedutal. Substância cinzenta periaquedutal. Ou também chamada substância cinzenta central, né? Mas o nome mais utilizado e o mais correto é substância cinzenta periaquedutal. Por que peri? Porque está no perímetro, né? No perímetro, né? Ao redor do aqueduto do mesencéfalo. Mais aqui à frente nós podemos observar, né, essas duas estruturas aqui mais evidentes, ó, né, que são essas daqui, que é chamado de núcleo rubro. Núcleo rubro. Então vejam que no tegmento nós temos, né, várias estruturas para a gente analisar. O aqueduto do mesencéfalo. Rodeando o aqueduto do mesencéfalo, nós temos a substância periaquedutal, cinzenta periaquedutal.
Nós temos então também o núcleo rubro, tá? Nós temos também, né, internamente, né, alguns núcleos aqui que pertencem à formação reticular, mas vejam que já é mais difícil de poder visualizar, né? Então, por isso que nesta anatomia macroscópica nós não vamos, né, analisar essas estruturas aí da formação reticular. Depois nós vamos ter então aqui, né, a substância negra e depois o pedúnculo cerebral, tá? Agora, se nós analisarmos, né, nós podemos analisar o mesencéfalo tanto numa vista posterior quanto numa vista anterior. Então, vamos começar analisando primeiramente numa vista anterior, né, que vai ser mais fácil da gente poder entender. Então, vejam aqui, ó, aqui nós temos a ponte, acima nós vamos ter quem? O mesencéfalo. Observem que o mesencéfalo ele vai apresentar dois braços aqui, ó. Um braço esquerdo e outro braço direito. Cada braço desse é denominado de pedúnculo cerebral. Pedúnculo cerebral, tá? Entre os pedúnculos cerebrais, direito e esquerdo, vai ter uma parte funda aqui, ó, que é chamada fossa interpeduncular. Né? Fossa interpeduncular, né? Tá errado aqui, pessoal. Não tem esse N aqui, não. Tá? Se ele fica entre os pedúnculos, né? Não pode ser pendúnculo. Tá? Então, essa parte mais funda aqui entre os dois pedúnculos é chamada fossa interpeduncular. Só que a parte final, né? Ou seja, o assoalho, né, dessa fossa interpeduncular, ela vai apresentar um monte de furinhos aqui, ó, que é chamado de substância perfurada. Tá? Na verdade, vai existir duas substâncias perfuradas, né? Uma substância perfurada anterior e uma substância perfurada posterior. Então, a substância perfurada posterior, ela vai estar localizada na fossa interpeduncular. E a substância perfurada anterior, né, ela vai estar aqui mais acima, né, acima aqui do trato óptico. Tudo bem? Outros elementos que também nós podemos analisar, né, quando nós observamos o mesencéfalo, lembrando que dois elementos que eu vou falar aqui não pertencem ao mesencéfalo, tá? Nós só podemos visualizar. Que essas duas bolinhas aqui, ó, né, são chamadas corpos mamilares. Os corpos mamilares eles pertencem ao hipotálamo, que é uma parte do diencéfalo, que nós vamos ver na videoaula parte 2. Mas também nós podemos observar este nervo aqui, ó, este nervinho que está saindo aqui, né, que na verdade são dois, né, um direito e um esquerdo, que são chamados de nervo óculo-motor. Tá? Nervo óculo-motor. E eles saem aqui, né, justamente aqui do mesencéfalo, porque o núcleo do nervo óculo-motor está internamente no mesencéfalo. Tudo bem? Vamos analisar então agora o que? O mesencéfalo numa vista posterior. O que nós podemos enxergar numa vista posterior? Primeira coisa que nós vamos analisar são 4 elevações aqui, ó. Uma bolinha aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Cada elevação dessa é chamada colículo. Dessa maneira nós vamos ter, né, o mesencéfalo vai apresentar o quê? 2 colículos superiores e 2 colículos inferiores. 2 colículos superiores, né, um direito e um esquerdo, e 2 colículos inferiores, um direito e um esquerdo. Os 4 colículos, como um todo, formam uma estrutura denominada de lâmina quadrigêmea. Lâmina quadrigêmea. Tá? Quadri, porque é de 4. Gêmea, porque é formada por 4 estruturas idênticas. Né? Então, lâmina quadrigêmea, que é formada então pelos 2 colículos superiores e pelos 2 colículos inferiores. Tudo bem? Essa lâmina quadrigêmea, né, que vai apresentar esses colículos, é o que constitui o teto do mesencéfalo. Ó, se nós analisarmos aqui, ó, o teto do mesencéfalo não vai apresentar essas elevações aqui, ó, né? Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, o teto do mesencéfalo é formado pela lâmina
quadrigêmea, né? Pelos 4 colículos ali, os 2 colículos superiores e os 2 colículos inferiores. Né? O que nós temos que entender também? Nós temos aqui, ó, o colículo inferior direito e o colículo inferior esquerdo. Observam que de cada colículo inferior sai um braço, ó, né? Uma elevação, ó. Ele sai um braço e que se conecta numa outra dilatação aqui, ó. Esse braço aqui é chamado justamente, né, de braço do colículo inferior. Então nós temos o colículo inferior e o braço do colículo inferior. Nós vamos ter o colículo superior e nós vamos ter o braço do colículo superior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O que vai acontecer? Os 2 colículos inferiores estão relacionados com a informação da audição, né, de um nervo chamado nervo coclear, nervo vestíbulo coclear, depois ele se separa e o nervo coclear, as fibras cocleares, vão para os núcleos cocleares que estão aqui, né, sobem e terminam aqui no colículo inferior. Desse colículo inferior, essa informação da audição, ela percorre pelo braço do colículo inferior e termina nesta pequena elevação aqui. Esta elevação é chamada corpo geniculado medial. Corpo geniculado medial. Lembrando que esse corpo geniculado medial, ou também muito chamado de genículo medial, ele não pertence ao mesencéfalo, ele pertence ao diencéfalo, mais precisamente ao tálamo do diencéfalo. Tá? Mas então vejam que o colículo inferior ele recebe a informação da audição, encaminha essa informação pelo braço do colículo inferior, e essa informação ela tem que chegar, ela tem que terminar aonde? No tálamo e numa estrutura chamada corpo geniculado medial. O colículo superior está relacionado com a informação da visão. E ele vai apresentar então o braço, né, do colículo superior, que vai passar aqui por trás, então eu acabo não enxergando todo o braço do colículo superior, terminando nesta dilatação aqui, ó. Tá? Esta dilatação, que também pertence ao tálamo do diencéfalo, é chamado corpo geniculado lateral. Corpo geniculado lateral, ou simplesmente genículo lateral. Só que o que acontece? Nós vamos ter uma aula só específica de nervos cranianos. A informação da audição, ela passa primeiro pelo colículo inferior, aí ela percorre o braço do colículo inferior e termina no corpo geniculado medial, que é do tálamo. A informação da visão, ela faz a informação contrária. Ela chega primeiro, ela vem lá pelos nervos ópticos, né, trato óptico, termina primeiro no corpo geniculado lateral, e desse corpo geniculado lateral, a informação da visão ela vai para 2 lugares ao mesmo tempo, tanto para o córtex visual primário, quanto também ela pode vir pelo braço do colículo superior e terminar no colículo superior. Por que termina no colículo superior? Porque no colículo superior é onde vai estar presente, né, o núcleo, né, núcleos do nervo óculo-motor, que vai estar relacionado, né, tanto com a parte do controle dos músculos do olho, quanto também da pupila. Então ele pode tanto dilatar quanto contrair a pupila, dependendo, né, da luminosidade que entrou, da informação que eu preciso, né, para onde que eu preciso movimentar esse meu olho, tudo bem? Mas, então, ou seja, o colículo superior não deixa de estar relacionado com a visão. Ele só não recebe essa informação primeiro, mas ele recebe essa informação, né, de uma maneira secundária para garantir um reflexo tanto do movimento ocular quanto de um reflexo pupilar, né, um reflexo do diâmetro da pupila. Tudo bem? Então aqui nesta imagem da esquerda, claro, é uma imagem da internet, né, nós temos então aqui ó, o colículo superior, que vai ter o braço do colículo superior e termina no genículo lateral.
genículo lateral. Aqui nós temos o colículo inferior, que nós temos o braço do colículo inferior, que termina no genículo medial, corpo geniculado medial, tá? Então, é isso que nós temos que analisar. E claro que, né, entre os dois colículos superiores vai ter uma estrutura que é visível, né? Claro, que é chamado de glândula pineal, que é essa estrutura aqui, ó, bem no centro. Só que a glândula pineal, ela pertence ao epitálamo do diencéfalo. Só que ela está ali, né, ela acaba caindo sobre os colículos superiores. Tudo bem? Então, com isso, pessoal, eu termino com vocês a primeira parte da anatomia macroscópica do sistema nervoso central, que foi falado sobre a anatomia macroscópica, né, de todo o tronco encefálico. Então, a nossa próxima videoaula é anatomia macroscópica parte 2, que eu vou falar com vocês a respeito do cerebelo e do diencéfalo. Então, espero que essa videoaula tenha, né, conseguido tirar as dúvidas de vocês, né, que através dessa videoaula vocês possam, né, entender o conteúdo, estudar, né, e ter o conhecimento sobre essa anatomia macroscópica do tronco encefálico. E qualquer dúvida, reclamação, sugestões, elogios, né, deixem seus comentários lá na descrição do vídeo, no meu canal do YouTube, né, clique lá em curtir, né, dê um joinha aí no vídeo aí, né, para ajudar a gente esse vídeo a dissipar aí, né, a nível nacional e quem sabe internacional, ok? E então, bons estudos, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.